Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Matemática para quem quer medicina no Enem. Meu nome é Marlos Menezes e nessa série de episódios, né? Essa série desse podcast, a gente fala sobre atalhos e obstáculos para que você possa chegar lá no dia da prova do Enem, tirar mais de 801 pontos na prova de matemática, para que você passe em medicina no Enem. Esse é o nosso objetivo aqui com essa série de podcasts. E, na verdade, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto bem interessante aí, pessoal que estuda, que quer passar em medicina, que é o seguinte, ó. Você tem dificuldade lá de chegar e você sempre teve essa dificuldade de matemática. Eu também já tive muita dificuldade de matemática. E a gente vai falar sobre a autoconfiança. Você diz assim: eu não tenho confiança diante das questões de matemática. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que você pode adquirir mais autoconfiança? Qual a importância da autoconfiança? Então vamos lá, vamos entrar nesse assunto de hoje. Vamos falar primeiro sobre o que significa autoconfiança. O que vem a ser ter confiança para fazer algo? Uma coisa meio óbvia, né? Mas vamos lá. Ter confiança para fazer algo é quando você deixa as suas dúvidas de lado. As dúvidas para você que aquilo possa, do fracasso, de lado. Então você tem uma maior confiança, uma maior autoconfiança para que você consiga atingir os seus objetivos, no caso, para que você consiga entender uma determinada questão. E por que é que você não tem essa autoconfiança para fazer uma questão de matemática específica? Por que isso acontece? Porque, geralmente, quando a gente tem uma autoconfiança baixa, essa autoconfiança baixa ela está baseada no nosso passado, no nosso histórico. Então, talvez você tenha sido uma pessoa que sempre teve dificuldades em matemática, e aí quando você está diante de uma questão, você já sente aquele friozinho na barriga, né? Você sente medo de não conseguir resolver aquilo, de não ir à frente. Isso é normal. A culpa disso não é sua. Porque, na verdade, existe o sistema tradicional de ensino que foi criado e as pessoas têm que se adaptar a eles, mas nem todo mundo consegue se adaptar. Eu, por exemplo, não conseguia me adaptar ao sistema tradicional de ensino, tive muita dificuldade. E aí você tem que vencer essa barreira, e aí você não consegue porque você não tem confiança suficiente para fazer aquela questão. E quando você não tem confiança, o que acontece? Você evita situações nas quais você não se sente confortável de estar. Por isso que é a primeira dica que eu vou te dar. Por isso que é importante que você tenha essa autoconfiança, para que você se sinta mais confortável de fazer as questões de Enem, de estar naquela situação de fazer a questão do Enem. Isso é um dos motivos, inclusive, pelos quais as pessoas procrastinam no estudo da matemática. Porque elas não têm confiança e elas tentam se livrar daquela situação, se livrar daquele problema, se afastar daquilo. E aí elas acabam procrastinando. Mas só que, como a gente sabe, né, matemática é a matéria mais, dentre todas as matérias objetivas do Enem, matemática é a mais importante. Por quê? Porque corresponde a 25% da prova de matemática, porque ela tem uma influência em física e em química, porque nenhuma outra matéria vai te ajudar a pensar logicamente como matemática, porque matemática é a matéria onde é mais fácil você superar os 801 pontos na prova de matemática, que vai, quer dizer, os 801 pontos, que vai fazer com que a sua média geral alavanque. Quer dizer, matemática vai ser responsável por alavancar a sua média geral para que você passe em medicina. Né? Então, exatamente por isso que eu acabei de falar que a autoconfiança é tão importante. Para que você não fuja de um problema, no caso de uma questão de matemática, né? Isso vai interferir diretamente no seu desempenho durante a sua preparação. Você ter essa autoconfiança. Porque com autoconfiança você se joga para uma determinada situação. Quando você tem dificuldade de saber por onde começar, quando você não sabe o que vai acontecer, naturalmente o seu cérebro tenta te resguardar. Porque uma das coisas que o cérebro faz no dia a dia é preservar a sua sobrevivência. E para isso, ele acredita que ele tem que preservar, conservar a energia. Então, olha só,
tudo que vai fazer com que você que coloque em xeque a sua sobrevivência ou que vai fazer com que você gaste mais energia, o cérebro tenta te tirar. Então, olha só que interessante. Você tem um objetivo, você quer passar em medicina e você já sabe que para isso você tem que tirar mais de 800 pontos na prova de matemática. Então, é interessante você fazer de tudo para que o seu cérebro te coloque nessa condição. Ele te coloque em condições de você chegar lá no dia da prova e ter condições de fazer esse feito, tirar mais de 800 pontos na prova de matemática. Então, o primeiro grande passo que você pode dar é justamente a autoconfiança. É isso a primeira coisa que você tem que fazer. Melhorar a sua autoconfiança. Porque com autoconfiança você vai se jogar, como eu já acabei de dizer. Eu vi um filme recentemente, já falei sobre esse filme até nessa série de lives, de uma pessoa que ia atravessar as Torres Gêmeas, que eram as maiores torres do mundo, dois arranha-céus gigantescos. Hoje eu nem sei, já deve estar até construído lá nos Estados Unidos, né? Mas ele foi atravessar essas torres com um fio, na corda bamba. Um fio de aço ele jogou, foi até ilegal o que ele fez, mas ele jogou de uma torre para outra, passou um cabo de aço e foi se equilibrando. E ele realmente conseguiu fazer isso. Agora minha pergunta é, será que ele conseguiria fazer isso sem autoconfiança? Provavelmente não. Ali em cima, de repente poderia bater um vento, e aquele vento poderia o desestabilizar, ou ele poderia sentir o cabo mexendo, e aquilo também poderia fazer com que ele tivesse medo, e isso poderia ser fatal para ele, poderia cair por causa disso. Então, é exatamente por isso que a autoconfiança é importante. Você não vai atravessar um cabo da corda bamba, mas você vai fazer algo extremamente difícil, que a maioria dos estudantes não consegue, que é justamente tirar mais de 801 pontos na prova de matemática. Menos de 1% tira mais de 801 pontos na prova de matemática do Enem. E é esse feito que você vai tentar fazer. E pouquíssimos alunos conseguem passar em medicina de primeira. E é esse feito que você vai tentar fazer também. E quando eu digo isso, não é para dizer que é difícil. É para dizer que a maioria dos alunos tenta de um jeito. E para você conseguir, você tem que tentar de um jeito diferente. A maioria dos alunos não se preocupa com a mentalidade. A autoconfiança é um dos aspectos da mentalidade. O que é mentalidade? Mentalidade é justamente aquilo que o conjunto de pensamentos que você pode ter e que te leva a alguma determinada atitude. Então, você tem que se preocupar com essa mentalidade, porque os seus pensamentos e as suas atitudes podem estar te sabotando sem que você perceba. E um desses aspectos é justamente isso, essa autoconfiança que você tem que ter, tá? Para que você faça as coisas com qualidade, você precisa de autoconfiança. Para que você estude e faça os exercícios de uma maneira correta e mais fluida, para que você chegue lá, dia da prova do Enem, e arrebente, tire mais de 801 pontos na prova de matemática para que você passe medicina no Enem. Agora, já que eu falei na questão de mentalidade, por que é importante que você invista o seu tempo para que você melhore a sua mentalidade? Mentalidade, só voltando a falar aqui, é esse conjunto de pensamentos que vão levar a alguma atitude sua. Por que é importante? Porque, na verdade, sempre quando eu falo em investir o seu tempo, é importante que você pense que tem que ter uma compensação muito boa. Né? Se você vai investir o seu dinheiro em algum lugar, você espera um retorno que seja bom. Né? E na mentalidade é a mesma coisa. Quando você investe o seu tempo em mentalidade, você vai receber em juros algo muito bom com isso. Então vale a pena você se dedicar um pouco para melhorar essa sua mentalidade. Porque uma mentalidade para aprovação é ela a principal responsável por fazer com que você chegue até o dia do Enem em condições de tirar mais de 805 pontos na prova de matemática para passar em medicina. Porque sem uma mentalidade, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Você vai estudar um pouco, depois vai se cansar, não vai conseguir manter o seu estudo durante muito tempo, vai desistir. Você não vai ter persistência nem consistência para chegar lá no dia da prova. Como eu falei aqui, ó, a procrastinação ela está muito relacionada à mentalidade. Geralmente, uma grande parte
da procrastinação é explicada porque você encontra algo que é grande demais para você enfrentar. E o seu cérebro diz assim: não, não, eu não vou encarar isso não. Eu vou fugir disso. Por isso que acontece a procrastinação. A procrastinação nada mais é do que uma fuga da realidade. Uma fuga do que você tem que fazer para conseguir um determinado objetivo. E como é que você vence isso? Justamente se dedicando a melhorar a sua mentalidade. Se dedicando a entender a sua motivação para fazer aquilo. Se dedicando a aumentar a sua autoconfiança. Se dedicando a ter ferramentas suficientes para que você persista até o dia da prova do Enem. Então, é basicamente isso que você tem que fazer, tá? A autoconfiança é só um só ponto dessa mentalidade. Existem vários outros. E a mentalidade ela vai ser significativa para aumentar o seu foco. Olha só, enquanto você não tem uma mentalidade para aprovação, você não tem foco suficiente para que você consiga chegar lá e tirar mais de 800 pontos na prova de matemática. Você precisa dessa mentalidade para esse foco, tá? Agora, olha só. E se você simplesmente ignorar isso que eu estou falando e você pensar assim, ó, eu não vou investir tempo nenhum em mentalidade porque eu já tenho muita questão para fazer, eu já tenho muita matéria para estudar, não é só matemática. O que vai acontecer se você não investir o seu tempo para melhorar a sua mentalidade? O que acontece é o seguinte, ó. Existe agora, nesse momento, vários estudantes querendo medicina também. Existe agora, nesse momento, vários estudantes que sabem da importância que é ter uma média geral acima de 800 pontos para passar em medicina. Porque com isso, você escolhe a faculdade que você quiser. Você vai passar com uma certa folga em medicina. Agora, se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ser mais do mesmo. Você vai ser como esses outros alunos. E esses outros alunos, às vezes, eles chegam lá e eles já estão tentando passar em medicina já há vários anos. Uma boa parte dos alunos tenta uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes para passar em medicina. E não conseguem. E muitos deles desistem. Muitos deles já estão tentando há muito tempo já passar de 800 pontos em matemática. E não conseguem. Tem uma dificuldade muito grande em matemática. Então, o que eu quero dizer é, pense fora da caixa. Pense diferente. E o primeiro aspecto é a mentalidade. A mentalidade é o que vai fazer você jogar um jogo diferente. Um jogo onde a maioria não está jogando. A maioria não quer nem saber dessa questão de mentalidade, não está nem aí para isso. Só pensa em ficar vendo teoria, se acumula um monte de informações, não consegue absorver direito, vai lá para o dia da prova e não consegue bem. Por quê? Porque elas não perceberam que elas tiveram essa dificuldade em matemática. E essa dificuldade em matemática foi ao longo de toda a sua vida. E elas precisam mudar a forma delas pensarem. É só assim que elas vão jogar um jogo diferente para chegar lá e passar em medicina. Se fizer mais do mesmo, vai continuar tendo os mesmos resultados. É isso que eu quero falar para você. Você precisa mudar a sua forma de pensar fora da caixa, né? E aí, olha só, isso tudo eu quero dizer que já aconteceu comigo. Isso já aconteceu diversas vezes. E eu não te culpo por você ser assim, né? Por você ter essas dificuldades, por não ter tanta autoconfiança. Porque, como eu falei, a autoconfiança é baseada na história. E o que acontece é que diversas vezes aconteceu comigo, inclusive uma vez eu fui fazer um concurso e eu estava estudando para esse concurso da forma como eu ensino os alunos a estudarem para o vestibular. Só que acontece, eu fui estudando todas as matérias e por algum motivo eu negligenciei uma delas, que foi no meu caso foi português. Eu negligenciei português. E eu fui estudando. E quando chegou lá na última semana, faltando uma semana para a prova, eu vi que eu decidi dar uma olhada no português, matéria de português, e vi que o negócio era bem difícil. Era bem mais complicado do que eu imaginava. Aí eu comecei a estudar à torta e à direito, só que não deu tempo. Chegou lá o dia da prova, eu fui lá fazer a prova e não fui tão bem. Conclusão,
Passei em tudo, fiquei por 3 questões em português. 3 questões em português. 3 questões de 200 no total. Se eu tivesse acertado aquelas 3 questões, eu estaria aprovado. O que eu quero dizer com isso? Que ali, olha só, quando eu cheguei na prova, primeiro, meu nível de confiança já estava baixo, porque eu já tinha visto que o português estava mais complicado. E além disso, o meu cérebro me sabotou. Meu cérebro me sabotou. Eu não tinha uma mentalidade para aprovação. Quem tem uma mentalidade para aprovação, primeira coisa, até você que está se preparando para o Enem, é importante que você entenda que você não pode negligenciar nenhuma matéria. Você não pode negligenciar algo que já caiu no Enem. Que o Enem está te mostrando que vai cair algum conteúdo. E foi o que eu fiz naquele concurso. Então a minha mentalidade me sabotou. E não foi a única vez. Várias vezes isso já aconteceu comigo, tá? E agora, você tem que tomar alguns cuidados também em relação a isso. Sabe por quê? Porque olha só. Existem aí por aí também um movimento de poder do pensamento positivo, né? Que você mentaliza uma determinada coisa e você consegue. Durante muito tempo eu acreditei nisso. Olha só que doideira. Eu acreditava que bastava mentalizar ou fazer técnicas de mentalização e concentração e eu iria conseguir o que eu quisesse. Durante muito tempo. Só que olha só, isso não funciona dessa forma. Então, a mentalidade também, ela pode te prejudicar se você der uma importância para ela acima do que ela realmente tem. Não é por aí. Não existe um caminho tão fácil assim. Esse atalho não existe. Eu quero aqui, lógico, te mostrar atalhos para que você tire mais de 801 pontos na prova de matemática para que você passe medicina no Enem. Na verdade, esse é o objetivo desse podcast. Agora, esse tipo de atalho não existe. Se você simplesmente mentalizar e não fazer mais nada e você acreditar que vai conseguir tirar mais de 801 pontos na prova de matemática. O fato de você fazer autossugestões, sim, te ajuda a melhorar a sua autoconfiança, que é importante, é um dos fatores muito importantes da mentalidade. Mas isso sozinho não é o suficiente. Você vai ter que precisar fazer uma mescla disso com colocar a mão na massa, tá? Então, não se iluda com isso, saia dessa situação, porque senão você fica totalmente iludido. Não basta só acreditar em mentalidade e essas teorias de pensamento positivo, tá? Agora, se eu disse que a mentalidade não é tudo, o que é que falta então? O que é que está faltando para que você melhore a sua mentalidade, né? E como eu já te falei, a sua autoconfiança ela é muito baseada no seu histórico. Então, eu entendo que você possa ter ela e eu entendo, inclusive, que é difícil mudar isso. Sair dessa situação de autoconfiança, de baixa autoconfiança. Por quê? Porque você olha para o passado, você olha para trás e vê que sempre foi assim com você. Desde lá do ensino fundamental você teve aquela dificuldade de matemática ou não se sentia tão confortável numa prova de matemática, assim como eu também não me sentia. Eu já fiquei diversas vezes em recuperação de matemática, fiquei reprovado em matemática no primeiro ano do ensino médio, mas nada disso me impediu de passar para o IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, que fica aqui no Rio de Janeiro, considerados uma das faculdades mais difíceis do Brasil e que é baseada em matemática. A primeira prova lá é matemática, só cai ciências exatas, só cai matemática, física, química, português e redação. Pelo menos na minha época era só assim, né? E eu consegui passar, eu consegui ser aprovado, mesmo com essas minhas dificuldades em matemática. Mas para tudo isso foi necessário um trabalho. Foi necessário eu apagar, entre aspas, meu histórico, né? Para que eu tivesse autoconfiança no que eu estava fazendo, autoconfiança nas questões que eu ia enfrentar lá naquela prova. Então, da mesma forma, você precisa disso. Você não tem ido bem em matemática e você acha, a gente acha, que vai ser sempre assim. Só que não precisa ser assim. Você tem que começar a mudar isso. Você tem que começar a dar o primeiro passo para a sua mudança. Para você não ficar refém de tudo isso, tá? E como é que você muda isso? Como é que você consegue mudar? A prática é a responsável por essa mudança. É a prática que vai fazer com que você mude. O que eu chamo de prática? A prática nada mais é
do que você se dedicar a fazer questões contextualizadas no estilo que você vai encontrar lá no dia da sua prova do Enem. É só a prática que pode mudar esse seu estado, tá? Na verdade, não é só a prática, existe uma série de coisas que você pode fazer. Mas a prática é no que diz respeito a colocar a mão na massa, é a prática principal responsável por mudar esse seu estado. Por que eu digo no que diz respeito a colocar a mão na massa? Porque você pode tentar aumentar a sua autoconfiança memorizando um monte de fórmulas. Eu já vi gente fazendo isso por aí. Ou tentando entender como é que a matemática funciona, os procedimentos da matemática. Só que nada disso vai te ajudar muito. Sabe por quê? Eu já tive aluno que falou o seguinte para mim, que estava estudando, memorizou várias fórmulas, entendeu todos os conteúdos, mas quando foi colocar a mão na massa, quando foi fazer as questões do Enem, ele não conseguia fazer, ele sentia dificuldade. Então, por que isso acontecia? Porque ele não praticou o suficiente. É a prática que vai fazer com que você aumente a sua capacidade de ter autoconfiança lá no dia da prova do Enem, tá? Então, a prática é exatamente isso, tá? São esses exercícios contextualizados no estilo do Enem. E por que eu falo exercícios contextualizados? Porque são os exercícios que o Enem cobra, são o tipo de exercício que o Enem tem. Exercícios contextualizados são exercícios que tem lá no corpo da questão, tem um contexto, e esse contexto ele é baseado em algo real, algo que tem na realidade. É assim que funcionam as questões contextualizadas de matemática do Enem. Então, lá no dia da prova do Enem, você vai estar diante de uma questão, essa questão vai ter um contexto por trás, e esse contexto é baseado em algo real. Agora, qual é o problema, qual é a diferença desse exercício ser contextualizado? Pelo fato dessa questão estar baseada em algo real, ela traz muito mais informações do que você vai precisar para resolver a questão. Então você precisa ter todo um trabalho para conseguir fazer essas questões contextualizadas. Exatamente por isso que é importante a sua prática. Por quê? Porque quando você abre um livro, texto qualquer de matemática, ali você vê um monte de exercícios que são exercícios de fixação. E esse exercício de fixação não tem nada a ver com o que você vai encontrar lá no dia da sua prova do Enem. São exercícios que não têm um contexto, que nesses exercícios de fixação, geralmente é dado exatamente o que você precisa para resolver a questão. Totalmente diferente do que você vai encontrar lá no dia da sua prova de matemática. Onde você vai encontrar um monte de informações num texto gigante e você vai ter que separar o que é importante do que não é importante. Isso eu quero que você entenda, tá? Então, começar por esse exercício contextualizado vai fazer toda a diferença para você. E por que a prática vai fazer com que você melhore a sua autoconfiança? Por que a prática vai fazer isso com você? Pelo seguinte, olha só. Quero que você raciocine comigo. O que acontece é que quando você está diante de um exercício, o fato de você ter medo daquele exercício ou não ter confiança naquele exercício é simplesmente pelo fato de você não saber o que você vai encontrar e não saber o desfecho da história. No caso, o desfecho da história seria acertar aquele exercício. Então, olha só. Por que as crianças têm tanto medo do escuro? Não sei se você tinha medo do escuro quando era criança. Eu tinha algum. Por que isso acontece? Medo do escuro, medo de monstro. Porque, na verdade, você não sabe o que vai encontrar naquele escuro. A criança não sabe o que tem ali dentro. Né? De repente, ali pode ter na cabeça fantasiosa da criança pode ter algum monstro ou algo que ela não controla, não vai conseguir controlar. Isso é o que traz medo, isso é o que traz baixa confiança para enfrentar uma determinada situação. Assim como quando você vai fazer algo desafiador demais, né, como eu citei o exemplo lá, o camarada que foi atravessar as torres na corda bamba. Por que aquilo ali deixa a pessoa com medo e faz com que o nível de confiança baixe em relação àquilo ali? Pelo medo do desconhecido, né? Pelo medo do que aquilo pode acarretar. Agora, olha só, você sabe como é que essa pessoa conseguiu ter confiança suficiente para atravessar aquelas torres? Ele primeiro começou treinando no chão.
Depois ele botou a corda entre duas cadeiras. Depois entre duas árvores. E foi treinando, treinando, treinando. Isso deu a ele a capacidade de saber que ele era capaz. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Ele conseguiu. Da mesma forma você tem que treinar. Você tem que começar a treinar. E eu digo que você tem que treinar exatamente como ele treinava. Como é que ele treinava? Ele começou no chão, não foi? Então, você tem que começar com exercícios simples. Mas olha só, quando eu falo assim, ó, começar com exercícios simples, não é para começar com aquelas questões que tem no livro texto, aqueles exercícios de fixação. Não é para começar daquele jeito, não. Não é desse jeito que é para começar. Por quê? Porque aqueles exercícios de fixação não tem nada a ver com o que você vai encontrar no dia da prova do Enem. Tá? Os exercícios de fixação são aqueles do tipo assim, ó, x mais 3 igual a 5. Encontre o valor de x. Isso não tem nada a ver com o que você vai encontrar lá no dia da sua prova do Enem. Então, o que você precisa é pegar exercícios que tenham o estilo do Enem, mas que ao mesmo tempo sejam mais fáceis, para que você consiga ir ganhando confiança com eles. Olha só que interessante. Quando você vai fazer isso, vai fazendo isso, exercício a exercício, você vai diluindo a sua baixa confiança. Você vai cada vez mais acreditando de que você vai conseguir, de que você é capaz, porque você está tendo provas reais na sua frente de que você está conseguindo. Exercício a exercício, você vai fazendo e você vai conseguindo, o seu nível de confiança vai aumentando. E aí, com o seu nível de confiança maior, você já está apto, ou mais apto, para pegar exercícios de maior dificuldade. Repare que isso tudo você vai poder utilizar lá no dia da sua prova. Lá no dia da prova do Enem, é muito importante você ter essa autoconfiança para você acertar esses exercícios. Senão você vai errar em conta. Então, a autoconfiança, ela é sim um fator essencial para você tirar mais de 801 pontos na prova de matemática, para que você passe em medicina no Enem. Imagine só você lá no dia da prova, lá você está inseguro. A insegurança, ela faz com que você diminua o seu nível de concentração. Né? Porque você não sabe muito bem o que fazer, você fica inseguro. E aí também essa falta de nível de concentração mais baixo faz com que você caia mais em pegadinhas, porque você não vai conseguir ler eficientemente o texto. E além disso, pode fazer com que você caia também erre em cálculos. Olha só. Por isso que muita gente erra em cálculo, porque quando começa a fazer o cálculo, já acredita que não vai conseguir chegar ao fim. Esse é o ponto. Então, como é que você aumenta isso? Já na prática, inclusive com os cálculos. Os cálculos você tem que fazer todos os cálculos durante a sua preparação. Todos os cálculos. Você tem que parar de usar calculadora. Quando você usa calculadora, você está tirando um fator essencial, que é a sua habilidade de fazer conta, que você vai precisar lá no dia da prova. Você vai precisar fazer a prova com uma certa habilidade, né? E você tem que treinar nas condições que você vai encontrar lá no dia da prova. Lá no dia da prova não vai ter calculadora para você usar. Então, primeira coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte: não use calculadora quando você estiver estudando no seu dia a dia. Isso vai aumentar o seu nível de confiança para fazer os cálculos, que é muito importante. Tem gente que menospreza os cálculos. Os cálculos são um fator essencial lá para o dia da sua prova. Você não pode menosprezar, não pode deixar eles de lado, não. Senão, tem gente que fica reprovada só por causa dos cálculos. Teoricamente sabe fazer tudo, mas chega lá, erra em cálculo, erra um cálculo aqui, erra em cálculo ali, em questões fáceis, em questões que dariam uma pontuação muito maior, e aí acabam não conseguindo passar. Agora, o que vale mais para você? Trabalhar a sua autoconfiança ou trabalhar a forma, a prática, né? Que são os exercícios? O que você acha que vale mais para você? Na verdade, por incrível que pareça, os dois são importantes em conjunto. Sabe por que os dois são importantes em conjunto? Pelo seguinte. Porque se você não trabalhar a sua mentalidade, o que vai acontecer? Na verdade, eu queria falar mais, né? Ampliar mais o que eu estou dizendo. O que vale mais? Você trabalhar a prática ou fazer exercícios ou você trabalhar a sua mentalidade?
Por que eu digo que os dois têm que ser trabalhados conjuntamente? Porque você pode ter uma estratégia muito bem traçada até o dia da prova do Enem e acreditar que aquilo ali vai te levar a tirar mais de 801 pontos de matemática para que você passe medicina no Enem. Só que, olha só o que acontece. Se você não conseguir colocar em prática aquela estratégia, do que adianta? Se você organizar todos os seus exercícios, você já sabe o que você tem que fazer, quantos exercícios você tem que fazer por dia. Beleza, tá tudo organizadinho. Mas se você não conseguir levar isso à frente, do que vai adiantar? De nada. Então, primeiro, você precisa fortalecer a tua mentalidade para que você não trave durante o processo, para que você não trave no meio de uma questão do Enem, para que você não procrastine, para que você aumente a sua autoconfiança, para que você chegue disposto, questão a questão, dizendo, pô, eu vou acertar essa questão, eu vou conseguir. Para que cada questão que você faça seja um combustível para você ir para a próxima, ir para a próxima, ir para a próxima. Você precisa disso tudo. E quem vai te dar isso é a mentalidade. E quando eu falo isso, olha só, eu não estou dizendo que a prática não é importante. É lógico que a prática é muito importante. A prática é de extrema importância. Mas sem a mentalidade, talvez você não consiga praticar. É isso que eu estou querendo dizer. Se você se sentir frustrado no seu dia a dia, se você não souber que os altos e baixos fazem parte do processo, você vai desistir. Você não vai ter persistência para chegar lá no dia da prova e tirar mais de 801 pontos na prova de matemática para passar em medicina. Então você precisa sim dessa mentalidade e precisa trabalhar essa mentalidade em conjunto com a prática. Não é nenhum nem outro. Se você ficar só bitolado na mentalidade, você está se iludindo. Achar que só a mentalidade, só essa capacidade de pensar, o seu poder do pensamento positivo vai te fazer aprovar. E não é verdade isso. E se você ficar só se concentrando na prática, pode ser que você caia em pegadinhas que você não poderia cair, erre em cálculos que você não deveria errar. Pode ser que o seu estudo, durante a sua preparação, você tenha semanas que você estude muito e outras que você não consiga nem estudar. Por tudo isso, você precisa trabalhar a sua mentalidade. Mentalidade é o conjunto de pensamentos que vão te levar a ter uma determinada atitude. E eu digo que você tem que ter uma mentalidade para aprovação, mentalidade de aprovado, tá? Agora, em relação a tudo isso, onde é que eu vejo que os alunos mais erram no que diz respeito à mentalidade? No que diz respeito a aumentar o seu nível de autoconfiança. Bom, a primeira coisa que eu vejo o principal erro é a negligência, como eu já falei aqui. A maioria dos alunos negligenciam a mentalidade. Acham que pode conseguir sem se preocupar com isso. Acham que é normal o fato de elas estarem procrastinando. Acham que depois que passaram por um período de procrastinação, acham que não vão cair nisso novamente. Elas acham, não, essa foi a última vez que aconteceu. Aí elas estudam mais um pouco, caem de novo. As pessoas não sabem da importância de ter um sistema de recompensas que é vantajoso. Então, tudo isso, essa negligência, né, dos alunos acharem que vão conseguir sem a mentalidade, é isso o principal erro que eles cometem. Eles não entendem que isso é o diferencial das pessoas que são aprovadas, que tiram mais de 801 pontos em matemática para passar em medicina no Enem, e as pessoas que não conseguem tirar. Esse é o diferencial, é justamente a mentalidade, porque uma mentalidade forte, uma mentalidade de aprovação, você já sabe exatamente os motivos pelos quais você está estudando. Você já sabe. Então, não vai ser qualquer ventaniazinha que vai te desestabilizar. Mas para isso você precisa você precisa se concentrar nesses motivos, você precisa introjetar esses motivos em você, para que você não fique abalado na dificuldade. Por exemplo, você não acha que todo aluno passa por dificuldades no meio de uma questão? Às vezes uma matéria que você achava que tinha dominado, isso já aconteceu muitas vezes comigo. Eu achava que eu dominava aquela matéria, ia fazer um determinado exercício e não conseguia fazer. Se você não tiver uma mentalidade forte, você para de estudar ali, você desiste, você acha que matemática não é para você. Então é exatamente por isso que você precisa mudar essa forma de pensar. Você precisa se concentrar na mentalidade, tá? Agora, por onde é que você tem que começar? Por onde que você tem que começar? Primeiro passo da sua mentalidade
é você se automotivar. Você não é automotivar, né? Porque a motivação é um motivo para que você faça algo. Mas, no momento aqui, eu quero falar sobre autoconfiança. O que você tem que fazer? Quais são os primeiros passos que você tem que dar para aumentar a sua autoconfiança? E, na verdade, existem muitos passos que você pode dar para aumentar a autoconfiança, né? Na verdade, é um processo, né? E eu falei que um grande passo que você tem que dar, que você pode dar, um grande primeiro passo que você pode dar, é trabalhar por meio de questões. Esse é o primeiro grande passo que você vai dar para conseguir melhorar a sua autoconfiança, tá? Só que não pode ser qualquer questão. Não pode ser qualquer questão. É isso que eu quero também que você entenda. Não é qualquer questão que vai fazer com que você melhore, tá? Por que não é qualquer questão? Olha só. Tem gente, tem alunos que têm o hábito de fazer as questões prova a prova. Então, a pessoa pega lá as provas do Enem e vão fazendo prova a prova do Enem. Mas qual o problema disso? Qual o problema disso? O problema disso é justamente que lá na prova do Enem você vai encontrar vários tipos de questões. As questões não vão estar organizadas. Então vamos lá. Você se diz uma pessoa que tem dificuldades em matemática, tem lá suas dificuldades, e aí você chega lá na prova do Enem, você está fazendo prova a prova, primeira questão é logaritmo. Aquilo você vai receber um baque daquilo ali, né? E você o seu nível de autoconfiança vai diminuir ainda mais, porque você não vai saber resolver aquelas questões. Então a primeira coisa que você tem que fazer para trabalhar com as questões é justamente organizar as questões. Você precisa organizar as questões. Porque se você não organizar as questões, se você não organizar as questões, você vai sempre ficar dando murro em ponta de faca, pegando uma questão muito difícil. E aí, olha só o que acontece. Você vai ficar viciado em ver videoaula de resolução de questão. Por causa disso. Ah, não sei fazer, vejo resolução. Não sei fazer, vejo resolução. Isso não está contribuindo significativamente para aumentar o seu nível de autoconfiança. O que aumentaria o seu nível de autoconfiança é você, pela sua capacidade, conseguir resolver aquele exercício. Isso, só por fazer isso, você já está deixando, o seu cérebro vai estar trabalhando ativamente para resolver aquela questão. E aí, quando você concluir e resolver aquela questão, o seu nível de autoconfiança vai aumentar significativamente. Mas para fazer isso, você precisa pegar exercícios mais fáceis, de conteúdos mais simples. É por aí que você tem que começar. Esse é o primeiro ponto. E eu gostaria de tratar mais sobre assuntos específicos fora fora de fazer exercícios, né, propriamente ditos, para melhorar a sua autoconfiança. Então, são duas dicas que eu quero dar para você melhorar a sua autoconfiança. A primeira delas é o seguinte, ó, não se compare com outras pessoas. Isso é um atalho para que você melhore a sua autoconfiança. Não se compare com as outras pessoas. Cada um tem a sua história de vida. Cada um tem a sua história de vida. Então, se você se comparar com alguém do seu lado, que está tendo um desempenho melhor do que você, que está fazendo mais questões que você, que está acertando mais questões que você, que não erra em cálculo, esse é o primeiro passo para você se afundar. Você não pode se comparar às outras pessoas, pessoas que estão do seu lado. Com quem que você tem que se comparar? Você tem que se comparar com você mesmo. Se compare com quem você era ontem e tente ser alguém melhor hoje. É isso que você tem que fazer. Tá? Se ontem você estava tendo dificuldades em cálculo, o que você tem que fazer é melhorar em cálculos hoje. E duas coisas em relação a isso que eu quero falar. Primeiro, quando eu digo que para você não se comparar com uma pessoa uma pessoa de fora, um seu vizinho, isso não quer dizer que você não possa se inspirar nele. Pô, o cara teve um resultado legal, se inspire nele. Mas não tente ser igual a ele ou ter os mesmos resultados que ele. Esse é o primeiro passo, o primeiro ponto que eu quero te dar. E a outra coisa que eu queria te falar é que quando você estiver praticando lá e fazendo os exercícios, e quando eu digo assim, ó, se compare com quem você era ontem, é o seguinte, você tem que se preocupar, isso é uma dica
um atalho muito importante. Você precisa se preocupar com a solução do problema, não com o problema em si. Se preocupe com a solução dele. Então, quando você, por exemplo, errou um cálculo, em vez de você ficar chateado com o cálculo, você tem que pensar, pô, por que é que eu errei esse cálculo? Você tem que se questionar em relação a isso. Por que é que eu errei esse cálculo? O que eu posso fazer diferente para não errar nesse cálculo de novo? O que eu posso fazer diferente para não cair nessa pegadinha de novo? Entendeu? Que tipo de estratégia eu posso utilizar no meio da prova para melhorar a minha performance, para eu não cair mais nesse tipo de pegadinha? É esse tipo de coisa que você tem que ficar ligado, para você não ficar focando no problema. Tá? Então, o primeiro grande atalho é não se compare com as outras pessoas. O segundo grande atalho que eu gostaria de te dar é o seguinte: é você não menosprezar as suas dúvidas. Olha só, o que eu quero dizer com isso? E como que essas dúvidas vão interferir na sua autoconfiança? É assim, ó. Quando você tem alguma dúvida sobre determinada coisa, você automaticamente se sente inferior. Você se sente incapaz. Pô, eu tenho uma dúvida de fazer determinada coisa, né? Pô, será que todo mundo tem essa dúvida? Será que essa dúvida não é muito básica? Eu quero dizer para você que você não pode menosprezar as suas dúvidas. As suas dúvidas, elas têm um papel fundamental no seu processo, nessa sua jornada, até que você chegar lá no dia da prova do Enem, tirar mais de 801 pontos para que você passe em medicina. Por que as dúvidas são importantes? Olha só, as dúvidas, quando você tem uma dúvida, isso pode te jogar para baixo. Mas você tem que pegar essa dúvida e tornar essa dúvida como... transformar essa dúvida em combustível para você ir para o próximo passo. É essa dúvida, essas dúvidas que você tem, elas têm que ser a responsável por você ter autoconfiança diante de uma prova do Enem. Então, olha só, como é que funciona? Você está lá no meio de uma questão e tem uma dúvida. Você tem que ir atrás, você não pode se culpar por ter essa dúvida. Você tem que ir atrás dela, de resolver ela, de entender ela, porque ela certamente vai se repetir no futuro. Você vai usar aquele esclarecimento da dúvida para resolver diversas outras questões. E com aquilo, e fazendo isso sistematicamente, você tendo um bloquinho para você anotar todas as suas dúvidas, que inclusive vai servir de revisão. Olha que interessante. Essas suas dúvidas podem inclusive servir de revisão. Você vai usar tudo isso para que você tire mais de 801 pontos na prova de matemática, para que você passe medicina no Enem. Isso vai fazer toda a diferença, tá? E no que diz respeito à prática, né? Como é que você pode proceder? Como eu já falei, você tem que se organizar. Então, só vou te dar um leque aqui, um spoiler do que eu vou falar lá no evento, de como você vai ter que fazer. É assim, ó. Primeira coisa, você tem que pegar todo o conteúdo, e separar as questões do Enem conteúdo a conteúdo. Você tem que pegar todas as questões e separando conteúdo a conteúdo. Depois você tem que organizar esses conteúdos. Pegar o conteúdo mais simples, colocar primeiro, você tem que organizar eles do mais simples ao mais complexo. Por quê? Porque a matemática é como se fosse uma grande escadaria. Para você subir o segundo degrau, você tem que pisar no primeiro. Para você subir para o terceiro, tem que pisar no segundo. E por aí vai. Então, o que eu estou chamando de degrau são esses conteúdos. Então você tem que organizar eles de uma maneira que faça sentido. Porque, por exemplo, você não pode estudar porcentagem antes de estudar frações. Você não pode estudar frações antes de estudar operações entre números naturais. E por aí vai. Tá? Você não pode estudar logaritmo antes de estudar função exponencial. E potenciação também. Você não pode estudar matemática financeira sem antes estudar porcentagem, sem antes estudar frações. Não dá. Entendeu? Então, você precisa organizar esses conteúdos. E aí, sim, dentro de cada um desses conteúdos, você vai começar pelo conteúdo mais simples, e dentro de cada um desses conteúdos, você vai ter que organizar as questões da mais fácil até a mais difícil. Então, quando você pegar a questão mais fácil do conteúdo mais simples, você vai estar no caminho certo. Porque quando você resolver aquela questão, você vai se sentir motivado e vai para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Você vai ganhar autoconfiança, vai chegar lá no dia da prova do Enem
e você vai arrebentar, vai tirar mais de 801 pontos na prova de matemática e vai passar em medicina no Enem. Certo? Então, o que a gente falou sobre hoje aqui? A gente falou sobre autoconfiança. Eu falei para você o que é a autoconfiança, você ter confiança em si mesmo que você vai resolver alguma coisa. A gente falou sobre a importância da autoconfiança, né? Eu falei sobre o camarada que foi passar entre duas torres na corda bamba. Se ele não tivesse autoconfiança, ele teria caído. E assim você precisa também de autoconfiança lá no dia da prova do Enem. E a maior parte dos alunos, a gente falou que a maior parte dos alunos não se preocupa com isso, não se preocupa com a mentalidade, e por isso eles têm muito mais dificuldade de passar em medicina, de tirar mais de 801 pontos na prova de matemática. A gente falou aqui também que você precisa para aumentar a sua autoconfiança, não se comparar às outras pessoas, porque isso vai ser bem maléfico para você. E também você tem que dar valor às suas dúvidas, porque elas vão ser as dúvidas que vão te alavancar. Você, inclusive, pode usar as dúvidas de revisão. Mais que isso, a gente falou como organizar as questões de uma maneira que faça sentido, que você cresça questão a questão. Eu te vejo, então, ou na próxima live, ou no próximo vídeo. Gostaria primeiro de agradecer a todos que estão me assistindo aqui pelo Instagram, primeiramente, a Mônica Rodrigues, a NGB Gomes, muito obrigado a todos que estão me assistindo aqui pelo Instagram. E também gostaria de agradecer a todos que estão me assistindo pelo YouTube e pelo Facebook. É um prazer poder ajudar da melhor maneira possível para te ajudar para que você tire mais de 801 pontos em matemática, para que você passe medicina no Enem. Então, até a próxima live ou até o próximo vídeo. Um abraço.